Seja bem-vinda! Nessa aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um dos maiores vilões. Um dos, não, o maior vilão do nosso emagrecimento. Eu também estou fazendo essa live no Instagram, então vocês vão ver que daqui a pouco eu vou dar o play lá. Acompanhem por aqui, a gravação aqui fica muito melhor e depois essa aula aqui fica disponível para vocês lá no YouTube, dentro da plataforma. Vamos começar? Vou começar aqui. Meio-dia! Tá na hora! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais uma live do horário do meio-dia. Nessa live, eu convido você para sentar do meu lado, para a gente almoçar juntas e para a gente falar sobre temas que têm muito a ver com os seus desejos. O desejo de se tornar uma mulher mais magra, de se tornar uma mulher no controle das suas emoções e de melhorar a sua relação com a alimentação. Então, seja bem-vinda aí para eu entender que você está aqui comigo na aula. Já dá uma reagida aí no chat só para dizer assim, ó, tô aqui, tá bom? E para eu saber que você está me acompanhando. Se você está chegando aqui nesse perfil agora, meu nome é Paula Lanzilota. Eu sou mentora de emagrecimento, terapeuta comportamental e eu ajudo constantemente mulheres, milhares de mulheres a ficarem magras, melhorarem sua relação da comida, tudo isso aprendendo simplesmente a controlar as suas emoções. E no final das contas, é o que a gente mais deseja, o ficar magra, o melhorar a relação com a comida. Isso só vai acontecer quando você estiver ali no domínio das suas emoções, quando você souber quem você é, quando você souber como você funciona, quando você assumir o controle ali da sua vida. Então, seja muito bem-vinda a essa hora do almoço. Eu adoro essa hora, viu, gente? Vou te contar a verdade por dois motivos. O primeiro deles é eu durmo cedo. Então, esse negócio de ficar fazendo live 9 horas da noite, ai, não dá para mim. Para mim, isso aí é hora de gente honesta estar na cama, sabe? Então, eu realmente não consigo. E na hora do almoço, eu acho que a gente está mais leve. Ai, sabe assim, você vem desestressar, abre ali, fica aqui batendo um papo comigo na hora mais leve. Então, seja bem-vinda. Essa aqui é uma de uma sequência de 10 lives. 10 lives que eu tô chamando de esquenta. Para a aula onde eu realmente vou te ensinar a estar no controle das suas emoções. Essa aula ela vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Para você participar, você tem que se inscrever aqui no link que está no perfil. Depois você vai lá, não vai agora não. Mas se inscreve por lá. É uma aula que eu vou dar aberta a quem quiser aprender a estar no controle das emoções. Tá bom? Então, você é minha convidada. Lá eu vou aprofundar o conteúdo. O que eu venho trazendo na sequência dessas lives durante a semana toda é pitadas, pedacinhos do que existe lá dentro da minha mentoria, da Emocionalmente Magra. Até porque na aula do dia 1º de fevereiro eu vou abrir algumas vagas para inscrição da próxima turma. E se você estiver lá, com certeza você vai ter alguma vantagem nisso, tá bom? Então, assim que a live acabar, corre lá no link, se inscreve na aula para não ficar de fora e volta para cá, que o assunto de hoje é muito legal. Essa semana eu fiz lá na minha caixinha de perguntas e eu não sei se vocês responderam. Se vocês estão aí no chat, já me conta se você respondeu. E aí você vai colocar aqui, eu não vou contar a resposta até vocês responderem isso para mim, tá bom? Então essa semana eu coloquei lá na minha caixinha de perguntas assim, ó. Me diz qual é o teu vilão do emagrecimento. Aquilo que toda vez que você tá lá determinada, agora vai, agora eu vou ser magra, aquilo que mais te atrapalha. Eu não sei o que é, mas você sabe. Então coloca aqui rapidinho para mim no chat, me conta qual é o teu vilão do emagrecimento. Porque vai que ele é diferente, né? Para todo mundo, vai que ele é um vilão para mim, outro vilão para você. Então, já me conta aqui qual é o teu vilão do emagrecimento. E quando eu falo em vilão do emagrecimento, eu falo assim, ó: "Ai, eu comecei. Ai, mas por causa disso aqui, acabei. Não deu certo, acabei desistindo, entendi que não era para mim. Ai, olha, eu estava quase lá, mas aconteceu isso aqui, puxa, já não deu."
Então, escreve para mim qual é o seu maior vilão do emagrecimento. Deixa eu saber. E quem sabe a gente não vai falar sobre. Quem sabe? Não, a gente não vai. Veio aqui para falar exatamente sobre ele que você está colocando aí no chat agora. Então, eu vou te dar um minutinho aí no relógio. Um minutinho não, né? Que um minutinho. Olha, alguém colocou lanche da tarde. Não tinha aparecido essa ainda. Eu tô com uma lista aqui, ó, enorme, que veio da minha caixinha de pergunta, mas não tinha lanche da tarde. Já vou anotar aqui, ó. Lanche da tarde. Nós vamos chegar lá, viu? Coloca aí, que mais para mim? Que mais? Eu tô com uma lista gigante. Tem umas coisas aqui, ó, que eu choquei. Juro que eu choquei. Falei, jura que é isso que atrapalha o emagrecimento? Então me conta aí que eu já quero saber. E enquanto vocês vão escrevendo aí no chat para mim, qual é o teu maior vilão do emagrecimento? Vamos fazer um negócio todo mundo junto? Vamos colocar aqui o aviãozinho aqui embaixo e vamos uma galera. Vamos. Eu, você e eu. Vamos mandar para todas as amigas que ficam reclamando, que também não conseguem emagrecer por causa do lanche da tarde, que agora eu vou usar isso para todo sempre. Já manda para todo mundo. Sabe aquela sua amiga que você sabe que ela tá na hora do almoço dela? Já traz ela para cá. Ah, se eu fosse você, ó, já convidava ela para cá. Eu coloquei aqui no meu aviãozinho para 5 pessoas. E aí, se todo mundo também colocar e a gente bater 20 aqui, ó, eu deixo essa live salva até amanhã. E se eu fosse você, eu gostaria muito que tivessem 20 pessoas aqui, porque a gente vai colocar um assunto muito legal, tá bom? Depois, se não atingir 20 pessoas, tem uma coisa que eu faço é cumprir a minha palavra. Se a gente não atingir 20 pessoas, eu não vou deixar a live salva aqui no Instagram, tá bom? Aí só quem entrar para a mentoria é que vai ter acesso a esse conteúdo aqui todo gravado. Podemos combinar assim? Então eu entrego o que eu tenho de melhor e vocês fazem a parte de vocês. E assim, você já vai treinando a sua mente para todo tipo de processo que você vai fazer na tua vida. Porque tudo é uma troca. Todo processo é uma troca. E uma troca de quê? Uma troca de compromisso. Eu entrego 100% da minha metade, dentro daquilo que eu posso fazer. Eu entrego o melhor que eu puder, mas você também faz a sua parte. E pode ser que o teu maior problema com o emagrecimento venha exatamente daí. Você recebe, não está tão empenhada em fazer a sua parte. E a gente ainda vai falar sobre essa coisa do desejo, de conseguir fazer. Olha lá, bateu 20, vocês já vão dessa live salva. Palmas para nós. Yeah! Tá vendo só? Palmas para nós, palmas para nós. Isso aqui é um bonde das pupilas, ó. Elas respondem, certo? Então, como eu vinha falando, gente, hoje eu vou trazer um conteúdo bem denso e bem legal sobre os maiores vilões do emagrecimento. E aí, a minha primeira pergunta aqui dentro do conteúdo é: será que são vilões? São muitos vilões? Será que é uma quadrilha anti-emagrecimento? E eu queria deixar essa primeira pergunta no ar. Porque aí, ó, eu vou colocar. Eu gosto assim, né? Quem assistiu a live do que é ser emocionalmente magra viu muito a falar sobre isso. Antes da gente dizer qual é o verdadeiro vilão do emagrecimento, vamos por eliminação, que eu acho que fica bem didático. Vamos entender o que não é? Vamos entender o que não é. E aí você vai falando para mim assim, ó, putz, errei. Vamos fazendo um bate-bola para ficar bem leve, bem gostosa essa live. E eu nem posso demorar muito nela, que vai acabar minha bateria do telefone. Então vamos lá, ó. O que não é. Então, se você colocou isso lá na minha caixinha, ou se você está pensando nessa palavra aí, eu vou te explicar por que não. O que não é o vilão do teu emagrecimento? O pão. Gente, eu acho que foram umas 30 caixinhas falando só que é o pão. Não é o pão o vilão do emagrecimento. Inclusive, dá para comer pão numa alimentação saudável. Vocês acreditam nisso? É verdade. O pão não é o vilão do emagrecimento. Nada de vilão, né? Inclusive o pão, eu acho ele muito legalzinho. Não é? Uma manteiguinha assim na chapa? Eu não acho que o pão tenha cara de vilão, não. Então, risca o pão da tua lista se você colocou pão. E aí, se você que colocou café da tarde é o pão do café da tarde, já risca também. Que não é isso. Então, já tira o café da tarde. E aí, eu acho que meu marido tá na live. Meu marido é fã de pão de queijo. E aí, adivinha o que que ele gosta de tomar no café da tarde?
Pão de queijo, meu marido é assim, ó, magro. Então não é. Se pão fosse vilão do emagrecimento, todas as pessoas que comem pão seriam obesas. Isso não é verdade. Eu conheço gente bem magrinha que come uns 3 pãozinhos no café da manhã. Então, não pode ser verdade, porque a gente tem algo que quebra esse mito, certo? E o doce? Ah, se o pão não é o vilão do emagrecimento, então é o doce. Claro que não, gente. Claro que não. Ou vocês acham que eu não como doce? Eu adoro, sou uma formiguinha, eu adoro doce. O doce não é vilão. Não é. Ele pode não ser saudável quando em excesso. Não é o vilão do emagrecimento. Se não, toda pessoa que come doce estaria fora do seu peso. E isso também não é uma realidade. Então, a gente precisa entender que comida não é vilão. Comida é comida. E muitas vezes o nosso maior erro está nesse ponto. A gente transforma a comida num inimigo. Tá começando a conectar as coisas? A gente transforma a comida num inimigo. E aí é que começa a guerra contra a balança. Olha que coisa muito doida! É uma guerra. A sensação é sempre ruim. Sempre que você vai comer alguma coisa, é um inimigo, aquela comida é um inimigo. E aí, principalmente naquele dia que você não tá legal, o que que aquele inimigo consegue fazer? Te destruir. O peso na balança venceu a guerra. Caramba! Já podia acabar a live aqui, né? Podia ou não? Se a comida para você é tido como um vilão, um inimigo, amiga, você perdeu a guerra. Porque na primeira fraquejada que você der, ela ganha de você. Caiu a ficha, bateu aí, vai contando para mim, que eu quero ir acompanhando aqui, tá? Eu não gosto de falar sozinha, não. Vai me contando. É isso, gente. Comida não é um inimigo. Nenhuma. Nenhuma. E o bolo de chocolate? Não é. E o glúten? Não é. E a lactose? Não é. Não é. Não é. Não é. Comida não é vilão. Comida, gente, é só comida. E o que faz com que a gente crie uma relação, o nome já diz, relação, é a gente misturar as coisas e colocar a comida num lugar que não é dela. Comida é só comida. Sim? Vamos passar? Então, quem mais apareceu na minha caixinha? De qual é o seu maior vilão do emagrecimento? Aí, vocês não acreditam. Quem que apareceu na minha caixinha? Apareceu o marido. Ai, meu marido é o maior vilão do emagrecimento. Alguém escreveu isso para mim. O marido é o vilão. Provavelmente casado com o Coringa, né? Do Batman. Ah, certeza. Ah, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando no marido fantasiado de vilão. Ah, eu fiquei. Juro que a minha imaginação, ela anda horrores por aí. Ai, anda horrores. Teve gente que colocou na minha caixinha de perguntas, vocês vão dar risada. A sogra. Toda vez que eu vou na casa da minha sogra, ela acaba com a minha dieta. Certeza que essa sogra quer me ver gorda, porque ela quer me tirar de perto do filho dela. Teve gente que colocou. É verdade, tá aqui escrito, ó, eu copiei da minha caixinha de perguntas. A sogra é o vilão do emagrecimento. E se a gente for pensar, a gente poderia nessa lista, né? O marido, a sogra, a gente pode colocar a mãe, né? Toda vez que a minha mãe me vê, minha mãe soca a comida para dentro. Que mãe, vó, tem toda essa coisa, né? De querer ver a gente mais fortinha. Então, ai, era isso, era minha avó. Toda vez que ela me via, ela falava: ai, minha filha, tá tão magrinha, precisa comer um pouco mais. E aí ela tacava comida no prato. Ah, certeza. Minha mãe, minha avó, meu filho, né? Ai, meu filho é o vilão. Porque quando meu filho sai e ele não termina a comida do prato, eu que como. Ah, gente, coitada da família, é isso que eu fico pensando. Toda vez que você, a partir de hoje, isso aqui é uma reprogramação mental. Faz essa reprogramação mental agora junto comigo. Vai parecer engraçada, mas para nossa mente as coisas precisam ser assim. Elas precisam ser bem-humoradas, ser bem leve para essa informação entrar de verdade. Reprogramação mental.
Você que está aí do outro lado, que chama marido, sogra, filho, mãe, de vilão do seu emagrecimento. Quando você diz que são eles que te atrapalham, eu quero que você aí, desse lado, feche os olhos e visualiza essa pessoa vestida de vilão. Faz isso por você. Fez. Intencionalmente, visualiza aí. É isso. Porque agora, toda vez que você for jogar responsabilidade em alguém, você vai falar, gente, isso aqui é uma piada, é praticamente um meme. Que absurdo que eu tô falando isso. Ninguém na face da terra amarra você numa cadeira, abre a sua boca com uma morsa e enfia comida aí dentro. É você que aceita. E aí, o fato de aceitar pode ter outras questões emocionais envolvidas. Não fazer desfeita, não deixar de fazer companhia, desagradar uma pessoa que você ama muito, não desperdiçar comida quando você come a que está no prato do seu filho. Então, são outras questões emocionais que estão ali envolvidas, mas não é a pessoa que está te obrigando a comer aquilo. É você que escolheu comer aquilo por algum motivo emocional, que pode ser que você tenha isso ainda meio encoberto, você não tem muito claro. E aí você acaba aceitando aquela situação. Talvez por ser uma pessoa ainda muito insegura. Então você tem medo de falar não, porque você acha que a pessoa vai ficar chateada com você. E às vezes isso nem é verdade, ela nem vai ficar. Mas para você, né, quando você era criança, sua avó te oferecia alguma coisa, ela falava que era desfeita você rejeitar a comida das pessoas. E às vezes a nossa mentalidade ainda está presa nesse lugar. Mas isso não quer dizer que isso seja um vilão. Isso é só uma questão de mentalidade, uma crença, uma questão emocional que você tem que precisa ser trabalhada de forma mais profunda. E é claro que a gente faz isso lá dentro da mentoria. Eu falei que esse conteúdo aqui, ele é um cheirinho da mentoria, né? Ele é um exemplo do que a gente tem lá dentro no módulo, certo? Então, não, nenhuma outra pessoa é o vilão do seu emagrecimento. Não é o teu marido, não importa quantos chocolates ele compre para você. Não é a tua sogra, nem a tua mãe, nem teu filho, enfim, não é. E aí apareceu uma lista bem engraçada na minha caixinha de perguntas sobre o vilão do emagrecimento. Apareceu uma caixinha falando genética. O vilão, ai, eu adoro o Jóia. O vilão do emagrecimento maior de todos é a genética, porque a minha família é toda obesa. Então eu tenho a genética da obesidade. E aí, esse que é meu vilão do emagrecimento. Eu luto com o vilão do emagrecimento. Olha que injustiça isso. Que nem fui eu que escolhi. Nasci com ele. E quantas vezes a gente não se pega, não é? Repetindo isso pra gente mesma. Quer ver um outro vilão bem parecido que apareceu aqui? Idade. O maior vilão do meu emagrecimento é a idade. Eu deveria ter pensado que eu queria cuidar mais de mim quando eu era mais jovem. Agora, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, na menopausa, com 80, a gente vai dando, desculpa, né? A gente vai contando histórias. Ai, aí fica bem difícil emagrecer. Aí o metabolismo, né? Aí eu achei uma outra pessoa para culpar. O metabolismo que é o vilão do meu emagrecimento. De novo, eu não pude nem escolher. Eu nasci com um metabolismo que não funciona. Olha que injustiça isso. Será, né, que Deus faria isso só com você, minha filha? Ele escolheu. Tinha uma fila assim de pessoas. E aí ele te escolheu. E aí, como é que a gente desmente essa crença? Bom, eu tenho tireoidite de Hashimoto. E eu estou no controle dela. A minha família toda, a minha mãe tem, a minha avó teve. Mas isso não definiu quem eu sou, porque genética não é destino. Eu tenho, mas sou eu que escolho se eu vou alimentar essa genética. Mais uma vez, está dentro do meu poder de escolha. E a idade e o metabolismo? Eu dou aula para uma mulherada, gente. Eu tenho umas clientes que elas fazem aula comigo, todas têm de 55 para cima. E elas são mulheres maravilhosas. Elas se cuidam,
elas fazem boas escolhas, elas são, assim, tão bem cuidadas que eu falo que o objetivo da minha vida é ser igual a elas. Não é idade, senão toda mulher mais velha, né, estaria fadada aí ficando cada vez mais gorda e mais feia, não é? Envelhecer é uma coisa, enfeiar, engordar por causa da idade é completamente diferente. Certo? A gente que é mulher, a gente lida com o envelhecimento como se ele tivesse uma relação direta com a beleza. E a gente tem mulheres mais velhas que são incríveis, de tão lindas. Uma beleza, assim, admirável. Então, não é a idade o nosso vilão do emagrecimento. E muito menos condição de saúde. Ah, eu tenho problema na tireoide. Ah, eu tenho diabetes. Ah, agora tem uma coisa que está muito na moda. Eu tenho síndrome metabólica, que é quando a pessoa tem um monte de coisa, né? Diabetes, pré-diabetes, ela tem um monte de coisa, chama síndrome metabólica. Então, por que eu tenho essas condições? Ah, eu tenho depressão, uma condição de saúde. Esse que é o vilão do emagrecimento. Ah, o maior vilão do emagrecimento é a depressão. Não é. Não é, e amanhã, se você acredita nisso, amanhã eu vou entrevistar uma emocionalmente magra que em um ano de mentoria abandonou a medicação da depressão. Ela vai te mostrar que esse não é um vilão, certo? Você não precisa acreditar em mim. Lembra que aqui ninguém precisa acreditar em mim, não. A gente mostra o resultado, que aí a gente acredita no resultado, tá bom? Então, não perde a live de amanhã. E convida toda essa mulherada que está tomando medicação para depressão, ansiedade, convida para a live de amanhã, que amanhã a gente vai gerar uma grande transformação na vida dessas mulheres. A gente vai dar esperança para elas, tá bom? Vocês se comprometem com isso? Da gente trazer o máximo de pessoa que a gente conseguir, porque vai fazer uma diferença na vida de cada mulher que precisa ouvir que ela não está fadada a ser infeliz com ela mesma se ela tem ansiedade, está deprimida, que isso é extremamente porque ela é dependente de medicação. E a emocionalmente magra que eu vou entrevistar amanhã vai dizer como que ela parou, ela recebeu alta do psiquiatra depois de estar na mentoria. E aí eu tenho as clássicas, né? Qual é o vilão do seu emagrecimento principal? Aí eu tenho aqui preguiça, que alguém colocou que é preguiçosa. Alguém colocou falta de foco. Então não tenho foco. Eu começo e paro. Eu entendo assim, né? Que falta de foco para vocês é começar e parar, tá? E depois a gente pode fazer uma live só sobre foco. Procrastinação, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou deixando para depois. Ansiedade. Não é? Ansiedade talvez seja assim a desculpa do momento, o vilão do momento. Então, aí eu sou ansiosa, aí eu tenho muita coisa para fazer, eu fico ansiosa. Aí quando eu fico ansiosa, não é? Antigamente a gente roía a unha, mas agora as unhas são tudo de gel, aí não dá nem para roer a unha, tem que comer o chocolate. Não é? Sim ou não? Não é? Vocês usam agora, né? Aquelas unhas de. Eu não consigo, gente. Eu não consigo nem segurar a caneta para escrever de unha de gel. Mas quem usa não pode, não tem nem mais o direito de roer a unha para descontar a ansiedade. Aí desconta onde? Na comida. Mas a ansiedade não é o vilão. A ansiedade é uma consequência desse vilão. E agora eu vou chegar cada vez mais perto dele. A ansiedade é uma consequência desse vilão. A depressão é uma consequência desse vilão. A preguiça, a falta de motivação, elas são consequências emocionais que esse vilão do emagrecimento causa em nós. E eu posso falar uma coisa para vocês? Todo mundo tem esse vilão. E uma coisa que a gente precisa começar a assumir é que todas nós somos a soma da luz e da sombra, do bom e do ruim. Que frequentemente a gente vai estar bem e a gente vai estar mal, porque nós somos a soma de um todo. E porque um dia a gente teve um ponto ruim a ser trabalhado, ele desenvolveu um bom. Então, nós somos o equilíbrio entre luz e sombra. Nós somos o equilíbrio perfeito entre todo mundo tem, não é?
a emocionalmente magra dentro de si, porque eu não transformo você numa coisa que você não é. Você já é. Uma parte de você já é emocionalmente magra. Eu não transformo as pessoas nisso. Eu não transformo você em outra pessoa. Não dá. Não há como fazer isso. Por isso, o vilão do emagrecimento está dentro de você. Todos os dias você lida com ele e não sabe. E aí eu gosto, ó, e putz, eu queria tanto saber fazer umas coisas assim, tipo, bem internéticas. Eu queria colocar a foto dele aqui, sabe? Deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu acho que eu não consigo, gente. Um dia eu vou aprender a fazer isso. Eu vou ser bem internética e eu vou conseguir colocar fotinhos aqui. Depois eu vou postar lá nos meus stories. Aí vocês veem junto comigo. Ai, não consegui mesmo achar a fotinho. Eu queria bem que colocar a fotinho aqui da vilã do emagrecimento para vocês, mas eu não consegui. Mas vamos lá, vamos continuar. Toda mulher tem dentro de si mesma. Toda mulher, eu, você, sua mãe, sua avó, todas as suas amigas, aquela amiga mais fitness que você tem da face da terra, aquela mulher mais maravilhosa que você conhece na face da terra. Todas nós temos dentro de si uma parte de nós que eu dou um nome, porque essa parte de nós, para ela se sentir vista, ela precisa ter um nome, porque enquanto você não olhar para ela, ela vai ficar te incomodando. Quando você dá um nome para ela, você personifica e você controla isso. Todas nós temos dentro de nós uma parte que eu dou o nome de megera profética. E eu já vou explicar por quê. Não dá risada. É muito sério esse assunto aqui. Eu carinhosamente chamo de megera profética. Todas nós temos uma megera dentro de si. A megera, por que que ela é profética? Porque ela fica profetizando na sua vida aquilo que você não vai fazer. Essa megera, ela fica assim, ó, você vai começar uma dieta, aí essa megera fala assim, ó, de novo, essa história de dieta, ai, você não consegue, você já tentou, não vai dar certo isso. Ela fica profetizando na sua vida o apocalipse, o que já não vai dar. Aí você fala assim, ai, agora eu vou começar a me cuidar. Ai, lá vem ela com aquela história de que vai se cuidar, que mentirosa. E aí ela vai destruindo todos os seus desejos, porque para cada grande desejo seu, a megera profética profetiza uma coisa que vai dar errado. Então, e a gente faz isso com a gente o tempo inteiro. Então você fala assim, ó, eu vou naquela festa de vestido branco, igual eu tô hoje. E aí a megera fala, já vai sujar esse vestido aí, ai, depois vai dar um trabalho para lavar. Ó, profetizou. Acabou com o meu desejo de colocar aquela roupa que eu tanto queria. E ela também faz isso com o nosso desejo de emagrecer, de ser melhor, de fazer uma dieta, de fazer alguma coisa. Ela vai acabando com os teus sonhos, porque ela vai falando: você dessa vez não vai dar. Você já tentou. Ai, desiste disso, menina, isso aí não é para você. É a megera, aquela voz dentro de nós que ela fala assim, ó, ai, quer ser magra ou quer ser feliz? Como se você não tivesse o direito de ser as duas coisas. Então ela vai matando os nossos sonhos e os nossos desejos. Ela aponta o dedo e te dá uma bronca e te fala que você é incapaz. Ela profetiza o errado, o que não dá certo, aquilo que não funciona. E ela te coloca num lugar de se sentir mal com você mesma. Essa megera profética, ela tem frases, porque ela vive escondida, né? Ela não é declarada, a gente não olha para ela. Quando a gente não entende que a gente tem essa megera dentro da gente, e quando a gente não dá um nome para ela e fala, "Shh, fica na sua aí, que agora quem tá no controle aqui sou eu." Você achou engraçado, né, Mona Lisa? Não é engraçado, não. Podia ser meme, mas não é. A gente precisa personificar essa megera para começar a lidar com ela. E não mais, porque escondida, ela faz da tua cabeça aquilo que ela quer. A megera, ela começa a se mostrar em frases comuns do dia a dia. Quer ver? Ela diz assim, vou dar um exemplo real e oficial que aconteceu comigo antes de eu entrar na live.
Antes de eu entrar na live, eu tava de coque, de cabelo meio solto. Eu falei, vou prender o cabelo porque tá calor, depois eu fico atrapalhada com o cabelo na live. Aí, a hora que eu fui dar o play, a minha megera falou assim, ó, ai, que horror, esse fio aqui, tudo pra cima na live. Se eu não sei colocar a minha megera no lugar certo, eu não faço a live, porque eu não tô perfeita. Porque eu me sinto muito mal com aquele cabelo super desarrumado. E aí eu deixo de fazer algo, eu deixo de contribuir com vocês, eu deixo de dividir meu conhecimento, eu deixo de fazer alguma coisa que me faz bem, porque a minha megera falou mais alto do que eu. E isso acontece o tempo inteiro. Então você tá lá sem fazer a unha, você fala, ai, não vou encontrar com as minhas amigas. Ai, olha que unha horrorosa. Como se as suas amigas fossem suas amigas por causa da sua unha. E é igual no emagrecimento. Você se olha no espelho e a megera olha para você ali no espelho, e a imagem que eu queria colocar para vocês, eu vou contar a imagem, vocês visualizam ela aí. É exatamente, sabe o espelho da Branca de Neve? Que a rainha olha para o espelho, e a rainha não é a megera, tá? A rainha é a rainha, gente, ela é dona do reino, ela é dona de tudo. A rainha olha para o espelho e dentro do espelho aparece uma outra imagem, que é aquele do espelho mágico, espelho, espelho meu, né? Aí aparece aquela outra imagem toda borrada. Aquela é a sua megera. Essa megera, ela tá ali. Ela tá aqui no seu ouvido, mas ela também se mostra quando você olha no espelho. E quando você se olha no espelho, ela fala: ai, que barriga grande. Ai, olha para essa perna cheia de celulite. Ai, que horror que eu tô hoje. Ai, olha essa pele. Ai, olha, tô envelhecendo. Olha que horrorosa que eu tô. Ela te põe para baixo todo o tempo. É como se essa megera vivesse sempre com chicote na mão. E aí, de repente, durante o dia, você acordou, tomou sua água, seu suco verde. E aí, quando você vai almoçar, se você come uma sobremesa, lá vem a megera com chicote na mão. Do tipo, olha lá. Por isso que não fica magra. Porque tá comendo chocolate depois do almoço. Tá, chicote na mão. É aquela pessoa, é aquela parte de você que você treina, e aí ela chega pra você no teu ouvido e fala: ai, nem foi o suficiente, acho que você nem é muito boa nisso. É a crítica o tempo todo, sobre tudo que você faz. E é uma coisa impressionante que essa crítica nunca vem de fora, né? Nunca vem de ninguém. Ela tem um poder. Quando a gente não olha para a megera e quando a gente não aprende a lidar com ela, a gente começa a achar que a megera tá no outro. E aí, quando alguém fala alguma coisa para você, você começa a falar assim, ó, ai, nossa, eu tô com essa roupa, mas será que eles vão me criticar? Minha filha, é a megera que critica você. O outro não tem que ir para sua unha, para sua roupa. E aí você começa a projetar essa sua megera no outro. E aí você se sente criticada pelas pessoas, julgada pelas pessoas, começa a se sentir culpada, com vergonha, mas nada está acontecendo, é tudo dentro de você. Aquilo é só seu. É tão profundo, é tão louco que ela te atrapalha a emagrecer. Na verdade, ela atrapalha todos os seus sonhos, desejos e resultados. Porque toda vez que você está conseguindo ou que você faz algo de bom, adivinha o que a megera faz? Ela te aponta aquilo que você não fez. Ela nunca olha para o que você fez. E pode ser que essa megera ela tenha aprendido com algo que aconteceu lá na sua infância. Sabe aquela professora da escola que você fazia as coisas e ela não te dava parabéns, ela te criticava? Sabe aquela mãe mais exigente? A mãe exigente treinou a nossa megera. Porque a gente ia lá, tirava 9 e a mãe falava: por que não tirou 10? A gente ia lá e arrumava a nossa cama e a mãe falava: por que você não lavou a louça? Filhas de mães exigentes têm mais problemas ainda com a sua megera interior, porque ela foi bem treinada. Então, são mulheres que estão sempre com chicote na mão, elas nunca relaxam. Elas buscam reconhecimento e valorização o tempo inteiro, mas elas mesmas
se diminuem o tempo todo. E aí, gente, como é que isso prospera? Não prospera. Porque chega uma hora que a crítica, ela te abafa tanto que você desiste, que você cansa. Porque é muito desgastante a gente tentar acertar o tempo todo e ser criticada o tempo todo, sem nenhum parabéns, sem nem comemorar algo que aconteceu de bom. Eu sei que a maioria de vocês é mãe e às vezes é aquela mãe que o tempo inteiro critica o filho, fala tudo que ele fez de errado no trabalho, né? Então pensa, no trabalho, tudo que você faz nunca tá bom o suficiente. É como se você fizesse isso com você mesma o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, a cada segundo. Quem que aguenta? Qual é o emocional que sobrevive a uma megera que não está no seu lugar, que não tem controle? Então, o maior vilão do seu emagrecimento mora dentro do seu espelho, dentro de você. Para tudo que você faz de positivo, ela tem uma crítica. E se você não sabe ter esse autocontrole, você se deixa engolir pela sua megera. E aí você começa a projetar ela em todas as coisas ao seu redor. Como vocês mandaram na caixinha. E foi por isso que eu fiz essa live, viu, gente? Tinha outro tema aqui essa live. Mas quando eu comecei a ler as respostas da caixinha, eu falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre isso. Porque é o pão, o doce, o chocolate, o marido, a sogra, a genética, o café da manhã, o café da tarde. E na verdade não é nada disso. É você sob pressão da sua própria megera o tempo inteiro. É você, antes mesmo de começar, ouvindo ela dizer que não vai dar certo. E muitas vezes a gente se entrega a esse sentimento. E quando a gente se entrega a ele, as coisas simplesmente não acontecem na nossa vida. E aí? Viramos essa chave? Sim ou não? Você conseguiu enxergar? Porque todo mundo tem, viu, gente? Eu não falei para vocês que a minha megera estava aqui, ó, antes da live? Credo, você vai entrar nessa live com esse cabelo horroroso? Hã? Vocês conseguem reconhecer isso aí dentro de vocês? Me conta aqui pelos comentários, deixa eu saber, né? Comenta para mim. Depois, né? Eu prometi que ia ficar salvo, então aí depois que eu deixar salvo, você curte lá, deixa nos comentários qual foi a chave que mais virou para você.